Oi, Dilene, boa noite. Seja bem-vindo à nossa live de hoje. Boa noite, Angel. É o que, Angélica? Boa noite, Dilene. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Daniel. Daqui a pouquinho, Angel, tá bom. Evaldo, Santana, boa noite, boa noite. Já já o Jean Regina com a gente aqui, conversando sobre liberdade. Assunto bom. Fala, Evaldo. Tudo bem? Ó, o Jean Regina já está por aqui, ó. Já está chegando na nossa live para falar sobre liberdade e privacidade. Saudações tricolores. Direito religioso entrou. Fala, Jean Regina. Boa noite, professor Leclerc. Boa noite a Tudo todos. bom? Tudo bem, Boa graças a noite, boa Deus. noite. Tudo tranquilo. Apesar de todos os pesares, temos que estar tranquilos e serenos, né? Verdade. Como é que tá a nossa Porto Alegre aí? Olha, sob o ponto de vista climático, tá uma delícia. Tá começando a ficar com a temperatura mais civilizada. A gente sempre fala que a temperatura fica civilizada quando ela começa a chegar em 15 graus. É mesmo? 15 graus, 15 graus aqui no Rio de Janeiro já está nevando, já o pessoal já Ah, está sim, eu sei. Diz que acende lareira e tudo. com 10 graus, os políticos aí já vão querer fazer o snowboard in Rio, né, cara? Com certeza. Pô, 10 graus, meu irmão, 10 graus é apocalipse, tá fechando já a cidade toda. Pois é, Pô, aqui já é tá achando que é o fim do mundo. com 10 graus nós estamos fazendo churrasco com camisa de manga ainda. Já. Que não. 10, Mas 10 tá, graus no Rio, 10 graus no Rio já tem alerta já do estado, já sim. tem gente morrendo e a Bahia já fechou, já acabou. É, Não tem mais. é, é, é aquela história, né? Decretado o Armagedon, extingue-se a vida na Bahia e em todo o Nordeste. É E, isso aí. legal. Tem Mas, gente do mas Rio aqui, tem gente de Niterói, tem gente de Mato Grosso do Sul que eu já vi na live. olha aí, Mato Grosso do Sul. Tu sabe, Leclerc, eu me criei no Mato Grosso do Sul. Ah, é Eu, mesmo? eu morei dos 3 aos 17 anos no Mato Grosso do Sul. Meu pai serviu a igreja lá como pastor, a igreja luterana, né, como pastor, numa cidade do interior do estado chamada Naviraí, uma cidade no sul, no Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Ela fica a mais ou menos 150 quilômetros ao sul de Dourados, 150 quilômetros da divisa com o Paraná em Mundo Novo, perto do Paraguai. Uma bela de uma cidadezinha, deliciosa para poder se passar uma infância daquelas inesquecíveis. Muito, Olha que muito, legal. muito boas memórias de lá. Bacana, bacana. Eu tive Mato Grosso do Sul uma vez só. Foi num Uhum. evento que eu fui participar, tem bastante tempo já. Mas a pessoa que entrou aqui é de Campo Grande. Deixa eu ver Campo aqui. Grande, Cidade Morena. Deixa eu ver se eu acho ela aqui na minha lista aqui. Deixa eu ver. Marcelo Alencar, Beleza. Campo Grande. Sheila entrou. Boa noite, Sheila Graziella. Rô Queiroz. Alexandre. A turma boa entrando aí, ó. Muito bom. Isso. E aí no Rio, Legal. como é que Então a tá? gente. Aqui tá tudo fechado, né? Tudo parado e muita tensão. E é sobre isso que a gente Ah, vai não. falar hoje, né? Nós estamos falando de clima até agora, né? Ah, de Temperatura. clima? Porra, Na tá tranquilo, tá temperatura. fresquinho. Tá fresquinho? Fresquinho. Uma coisa, Fresquinho. uma coisa é certa, o Fluminense esse ano não cai. Não tem É, futebol, não tem futebol. Tá certo. Tá estamos certo. protegidos contra o rebaixamento. Tá fresquinho, tá céu claro, tem lua no céu, a turma tá tranquila, não vai chover não.
Maravilha. Legal, Jean. A gente vai falar hoje sobre um tema que é um tema assim bastante importante, né? Que é liberdade e privacidade nesse tempo que a Sim. gente está falando, né? E eu selecionei aqui alguns tópicos para a gente abordar, só para a gente começar a conversar e você vai levando, porque você é o especialista, né? Então, primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o IBDR e sobre o trabalho que você tem feito, né, no Brasil inteiro, falasse o trabalho que você faz na Ubra também. Acho que é Beleza. legal o povo te conhecer um pouco melhor. Maravilha. Bom, primeiro eu quero te agradecer aí pela oportunidade de nós termos esse nosso papo. Esses momentos que estamos vivendo estão se revelando oportunidades também muito legais para nós podermos crescer em conhecimento e graça e também municiarmos aí a nossa vida de boas informações nas várias áreas, né? Meu nome é Jean Verdade. Regina, eu sou advogado há 16 anos, sou formado pela Universidade Luterana do Brasil e pós-graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa, com estudos na Universidade de Coimbra e na Universidade de Oxford, e temos desenvolvido um trabalho ao longo dessa década e meia, que hoje já chega aí a 3.000 igrejas com quem nós temos a honra de caminhar juntos como consultores jurídicos, e acabamos, a partir da prática, desenvolvendo um trabalho de pesquisa em direito religioso. Direito religioso, que é essa área autônoma do direito que investiga o fenômeno jurídico, o fenômeno das normas dentro do fenômeno religioso, né? Então, toda a transversalidade do direito religioso, do direito constitucional, e aí todo o direito público, direito tributário, direito administrativo, e as suas relações com a religião, né? O direito privado também, o direito civil, todas as gamas do direito civil, direito de família, a responsabilidade civil, o direito das coisas, né? Os direitos reais, a situação Legal. das pessoas, em todo, envolvendo com o fenômeno religioso. E o direito religioso, então, na verdade, ele acaba sendo essa mescla entre duas grandes situações, que é o direito canônico das igrejas, ou seja, o direito interno, a norma interna das igrejas, que nós vivemos no mundo evangélico de maneira muito frágil ainda no Brasil. Nós ainda não temos essa noção de que a liberdade religiosa que nós temos garantida na Constituição brasileira, ela dá uma amplitude gigantesca de liberdades, é o tema da nossa conversa de hoje, para que a fé ela possa ser protegida tanto no espaço da intimidade pessoal, que vai abranger a sua consciência e a sua expressão privada da fé, ou seja, a sua maneira de sair na rua portando algum objeto, algum adereço que manifeste a sua fé, ou você poder falar da sua fé de maneira privada no espaço público, e também ela protege a expressão pública e comunitária da fé, ou seja, o direito de culto, a liberdade de culto, tanto privada como culto comunitário, ela é garantida pela Constituição. Os locais de culto, inclusive, devem ser protegidos pelo Estado, e nós estamos falando aí não de uma benesse, de uma concessão do Estado, mas de um reconhecimento constitucional que está acima do Estado. E a partir Legal. disso, então, toda a organização religiosa, que é a maneira como a lei civil ela se refere à entidade, à igreja, que na verdade é a fé institucionalizada, então a organização religiosa ela acaba tendo esse tratamento de parceira do Estado na promoção do bem comum. E é isso que estabelece o nosso modelo de Estado laico no Brasil, que é um Estado laico de matriz colaborativa. É um Estado laico Legal. que é o único modelo no mundo a ter esse padrão de relacionamento entre igreja e Estado de maneira tão parceira. A igreja não está abaixo do Estado no Brasil, a igreja está ao lado do Estado. Elas são parceiros e buscam o bem comum, cada um na sua respectiva esfera de influência. O Estado, ele busca o bem comum, que ele chama de interesse público, né, na esfera material, e a igreja, ela busca o bem comum na esfera transcendental. E aí eu estou usando igreja
eu sempre falo isso, eu uso igreja porque para nós o uso que nós temos, né, a maneira como nós falamos, e também porque representa aí as religiões, a religião cristã nas suas várias tradições, representa aí 90% da população brasileira. Então é fácil nós falarmos em relação igreja e Estado, mas todo mundo tem que lembrar que quando se fala igreja nesse contexto, nós temos que falar em todo fenômeno religioso organizado, né, em todo tipo de manifestação espiritual de fé. Então, a partir disso, Leclerc, nós estabelecemos esse trabalho, nós desenvolvemos a partir disso, então, nós fomos da prática para a teoria, nós fomos como advogados começando a trabalhar com as igrejas, fomos identificando essa lacuna gigantesca que o Brasil tinha e ainda tem e no atendimento às igrejas, né, no atendimento de dia a dia, num departamento jurídico que consiga estar lá junto com a liderança, com o pastor, orientando ele para que o ministério possa tomar suas decisões com o menor risco possível, afinal de contas é o dinheiro da obra que está em jogo, e a partir disso desenvolvemos trabalho de pesquisa, culminando no lançamento do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que foi um instituto formado por 30 amigos, mais ou menos, que são, inclusive, oriundos de diferentes tradições cristãs, entre católicos e protestantes, a primeira instituição brasileira que se propõe a fazer esse diálogo, cobeligerância entre católicos e protestantes, né, justamente buscando o bem comum nessa esfera. Né? Então nós temos o presidente de honra, por exemplo, como sendo o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, que é um jurista de escola, né, um jurista aí, reconhecido nacionalmente. Nós temos o presidente do Conselho Deliberativo sendo o reverendo Davi Charles Gomes, ex-chanceler do Mackenzie, presidente e diretor internacional da Fraternidade Reformada Mundial. O secretário do nosso Conselho Deliberativo é o reverendo Franklin Ferreira, que certamente é bastante conhecido do teu público, né, um dos grandes teólogos reformados brasileiros. O Dr. Tiago Vieira, meu sócio e meu parceiro nessa jornada aí vocacional do direito religioso, é o nosso presidente executivo, e eu sou o segundo vice-presidente do Instituto. Então nós temos aí um grande grupo, inclusive acabei de ver aqui o doutor Augusto Ventura, lá de Goiás, que acabou de entrar aí também para dar um oi. Enfim, resumido aperto aí, a gente fala um pouquinho sobre a vida e o que Deus tem colocado na nossa mão. E em 2018, nós lançamos, junto com o Instituto, lançamos nosso livro, né? A obra Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, que 2018, 2020 já estamos na terceira edição, para você ver como que a coisa cresceu em termos de necessidade de esclarecimento do povo brasileiro. E hoje, na terceira edição, nós estamos aí por Edições Vida Nova. Inclusive, acabei de olhar na rede social da Vida Nova, eles estão torrando a lojinha lá. Está tudo com 30% de desconto lá na editora. Então, vale a pena de dar uma olhada lá também no material. E lançamos o nosso portal de educação, que é o direitoreligioso.com.br. O perfil Direito Religioso Oficial está interagindo aí também no chat aí, e dando as nossas informações. Bastante. É isso aí. Eita, mas que... ninguém segura a velocidade do homem. Tu acha que é só pastor que gosta de microfone, rapaz? Advogado nada. Não, o que eu acho interessante é que nessa área de gestão, que é uma área em amplo crescimento, a área de direito religioso e administração religiosa, administração eclesiástica, ainda é um terreno muito assim, livre, né? A gente vê nas universidades, tem alunos nossos aqui assistindo a live também, e a gente vê que é um espaço por onde pouca gente ainda caminha, né? Porque parece que quando você entra na esfera da fé, a discussão ainda é um pouco lúdica, né? Então, eu acho muito importante a gente promover essa discussão por isso, porque as pessoas precisam começar a observar o direito religioso e o direito eclesiástico como braços da administração importante para um país como o nosso, que é um país de Estado laico, mas de ampla expressão religiosa em diferentes níveis. Você ia falar, eu te cortei, desculpa. Não, eu acho que essa sua observação claríssima a respeito de quão incipiente ainda é no Brasil um olhar um pouco mais... Eu vou usar esse termo, que às vezes a gente não gosta muito, porque tratar de igreja sempre é meio delicado, mas um pouco mais profissional na hora
termos de gestão, justamente Isso. porque nós temos uma visão, e eu acho que é por aí, não sei se você vai concordar comigo, mas acho que nós temos uma visão ainda meio pietista no Brasil a respeito a gente espiritualiza determinadas áreas da igreja que não deveríamos espiritualizar. Nós somos aí de tradição reformada, eu sou luterano, confessional, e eu fico a observar nos documentos confessionais da igreja luterana, e eu acredito que nos documentos reformados isso vai encontrar algum ressoar, de que os pais reformadores eles tiveram um cuidado muito grande para poder colocar as coisas nos seus lugares, né? Reposicionar as coisas nos seus lugares. E uma delas foi justamente dizer que, gente, igreja, a eclesia, a igreja, o que é espiritual, né, tem a ver, se confere coisas espirituais, linguagem espiritual para coisas espirituais. Ou seja, a reunião do povo de Deus, a comunidade, a comunhão dos santos, que está reunida numa igreja local, ali se faz igreja. Ali se faz o que os reformados chamam de ecclesia simplex, que é a igreja una sanctam, que está ali, né, a união dos santos que está ali realmente reunida. Né? E aí, explodindo no latim, muito bom. E quando você vai para a eclésia representativa, que é a igreja, os adiáforos, que são a necessidade humana de organização, para que não haja caos e que a gente possa cumprir as recomendações de 1 Coríntios, que tudo seja feito com ordem e decência, que isso seja feito, então, também na área administrativa. E aí, com a nossa tradição lusitana, por um lado, que trouxe aquele catolicismo de Estado, em que toda a organização eclesiástica ela estava misturada com a gestão estatal. E aí isso foi até o fim do Império, né, onde havia essa visão do regalismo e do padroado, né, como sendo o imperador que apontava os bispos, os dízimos dos fiéis eles eram recolhidos ao Tesouro Nacional, e era do Tesouro Nacional que saía o dinheiro para os templos. Enquanto isso, as igrejas reformadas de missão vieram muito dos Estados Unidos, onde havia uma noção associativista muito grande, né? E aí com um olhar muito espiritualizado para as coisas, e Deus é o comandante da igreja, Deus é o... E hoje em dia a gente fala... Aí foi se desconectando da realidade, né? O pessoal hoje fala para mim assim, não, mas meu advogado é Jesus, que é o advogado da igreja, ele que é o cara, o que eu preciso de banco dele? Né? E aí a gente tem um grave problema, né? Muito problema. Né? E aí, não, isso é bacana, Jean, assim, sem querer te cortar, mas já te cortando, porque esse é o que você falou, é um campo incipiente, é um campo novo. Eu, como professor, tanto na área de teologia como na área de gestão, eu quero dizer aqui para os alunos de teologia e gestão, que é um campo novo, eu diria que é um segmento novo do mercado, é um nicho. Se eu fosse da área de direito, eu acho que é esse caminho que eu ia seguir agora, porque todas essas discussões envolvendo a pandemia abriram uma série de lacunas que não tem ninguém para defender, então agora é uma hora boa da gente entrar, e como eu já falei em outras lives, né, a pandemia também tem as suas oportunidades, acho que a oportunidade é essa. Inclusive nós realizamos o último evento público das edições Vida Nova, de lançamento, na véspera da pandemia, aqui no Rio de Janeiro, com você e com o Thiago. Nós saímos aí do Rio, voltamos para Porto Alegre e contamos 14 dias para ver se a gente não estava, se a gente não tinha trazido um presentinho aí do Rio também para cá. Exatamente. Na verdade, foi a partir do dia 15 aí que a gente teve que encerrar nossas atividades públicas, né? Deixa eu te fazer umas perguntas para você ajudar todo mundo a entender. Então, voltando aqui ao tema, a nossa discussão é sobre liberdade e privacidade, o que tem de uma forma muito, muito assertiva, muito objetiva, atingido a questão da religiosidade no Brasil. Mas eu queria levantar umas questões para você falando. A primeira questão que eu queria levantar é sobre a Lei 13.979, que é a lei que conferiu aos estados, né, às autoridades estaduais, todo tipo de poder, mesmo sem definir as competências. Então, os caras podem interferir no direito de ir e vir, por exemplo. Aqui em Niterói, na cidade onde eu moro, no Rio de Janeiro, o prefeito determinou que ninguém entra e ninguém sai da cidade.
não pode pegar a ponte, não pode passar a divisa, não pode pegar a barca. Então, Sim. aí eu perguntaria a você, dentro dessa lei que foi aprovada, que é uma lei considerada lei de emergência nacional, queria que você falasse um pouquinho dela e queria que você emitisse a sua opinião, se isso é possível, se isso é legal, se realmente o cara pode te prender porque você está andando na praia lá. Uhum. Perguntinha difícil essa sua aí e também muito ampla, né? Porque aí a gente está mexendo com o mais forte da organização social, da organização da sociedade através da Constituição. E isso é uma coisa complicada, porque a Constituição, ela é um documento, como a gente chama, um documento fundante. E por isso que você perguntou sobre uma lei ordinária, mas eu tenho que descer um pouquinho, eu tenho que, na verdade, trazer um pouco, fazer o fundamento, né, a base. Né? Faz parte, é isso mesmo. A Constituição, ela é um documento fundante. A Constituição é como se fosse a Terra lá no núcleo, onde está lá tudo líquido, né, e que vai formar a base para que as rochas se solidifiquem e a gente possa ter um terreno seguro, um terreno firme. Ali estão os valores vivos da nação. E ali a Constituição ela estabelece uma série de previsões em que, como nós escolhemos uma federação de 3 níveis, tá? Nós escolhemos, então, nós somos uma república federativa, e essa federação ela acontece em 3 níveis, a União, os estados e os municípios. Diferente, por exemplo, como era o Brasil Império, quando nós tínhamos um estado unitário, quando apenas o governo central, que ficava no Rio de Janeiro, emitia o poder todo estava concentrado ali na mão do imperador e do parlamento, e aí eles colocavam os presidentes das províncias, e aí os presidentes das províncias, por sua vez, podiam colocar os prefeitos. Né? E hoje nós temos, então, essa divisão pelo voto direto dos 3 níveis. E a Constituição, então, ela cria determinados níveis de competência para que esses estados, municípios e a União possam coexistir de maneira harmônica e que possam, então, entregar para o cidadão brasileiro, para os estrangeiros aqui residentes, um senso de vida digna, que é esse o princípio da Constituição. Esse é o nosso belo texto, né? De difícil prática. prática. Pô, nem fala. Tudo aqui no Brasil é de difícil implementação prática. Tudo de difícil. É um país que foi criado para dificultar, né? Para que facilitar, né? Poxa! Então, professor, o que acontece é o seguinte, a competência da União ela é privativa em alguns assuntos. Por exemplo, matéria penal. Né? Os estados e municípios não podem legislar em matéria penal. Em matéria de educação, determinados assuntos vai ser competência privativa da União. E por aí afora. E o que acontece foi que, ao entender que a pandemia do coronavírus era uma situação que levaria à calamidade pública, e quando a gente fala em calamidade pública, muitas vezes a gente se assusta, e esse termo calamidade pública, para fins de direito, ele normalmente tem muito a ver com a forma da organização do próprio Estado. O dinheiro que entra nos cofres do Estado, o Estado tem uma boca gigantesca para receber dinheiro, mas a maneira como ele distribui esse dinheiro, inclusive dentro do próprio poder público, ela é extremamente difícil e burocrática. Muitas amarras para evitar a corrupção. E olha só o que nós vivemos em todos esses anos, né? Especialmente aí na última década aí de combate a isso. Né? Então existe um instrumento grande que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi criado para que pudesse haver um controle grande. E a calamidade pública ela é um decreto, quando esse decreto ele é feito pelo presidente e ele é ratificado pelo Congresso, que aconteceu, né? Ele ultrapassa, ele quebra essas barreiras, ele permite que o Estado gaste dinheiro de maneira mais rápida para poder atender a emergência. Mas não bastava um decreto de calamidade pública, deveria haver, inclusive, então, uma lei que pudesse estabelecer e organizar o Brasil, organizar a sociedade para combater essa situação. Então, foi feita uma medida provisória, essa medida provisória foi convertida na Lei 13.979, que foi promulgada aí dia 6 de fevereiro de 2020. E essa lei, então, ela cria,
como diz o artigo 1º lá, ela dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional, e aí começa a falar ali quais medidas são essas. E entre essas medidas, vocês vão, quem quiser acompanhar, interessante de acompanhar, né, vão entender que lá no artigo 3º existem quais tipos de medidas que podem ser adotadas pelo poder público nas 3 esferas, nas 3 camadas de federação. Então, uma delas são isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória daí de exames médicos, laboratoriais e por aí afora, e vai até também restrição de locomoção interestadual e intermunicipal, né, requisição que foi o que aconteceu aqui na cidade. Que é o que acontece na cidade. Pois não. Não, foi isso que aconteceu aqui em Niterói. Locomoção, né? Filtro a locomoção e direito de vir na cidade. Então, assim, a locomoção interestadual e intermunicipal está dentro dessa lei, né? Todo esse tipo de restrição, e especialmente considerando pessoas que estejam dentro de grupo de risco ou que estejam nominalmente infectadas, né? E essa própria lei, ela coloca... Então, o que acontece? A União, a lei nacional, ela dá essa autonomia complementar e suplementar para estados e municípios, que são os gestores que estão lá no local, que entendem a situação como ela se encontra, e que vão determinar maior ou menor restrição conforme as evidências e conforme a situação do surto na sua região. O Brasil é um país continental, isso é chovendo molhado, mas é sempre importante dizer, porque a gente olha para a Europa, e aí a gente olha porque a Alemanha fez de tal jeito, a Itália fez de tal jeito, exatamente. a Espanha fez de tal jeito, e a gente tem que lembrar que aqui cabe uma Alemanha, uma Itália e cabe... Que cabe uma Europa, né? Cabe todo mundo, né? Aí pois dentro é. do Brasil. Então, nós não podemos ter, obviamente, uma medida única que vá resolver para todo mundo. Por exemplo, vocês entendam, né? O Porto Alegre aqui vai entrar ainda em pico de infecção do coronavírus daqui a um mês, porque é quando o frio chega, né? Quando o frio de verdade chega aqui. Então, é diferente, por exemplo, de Fortaleza, que está lá sofrendo um problema, que Manaus, que está sofrendo muito fora do padrão essa situação. Bom, então, dito isso, considerando todo esse preâmbulo, tá? O que a gente tem visto, professor? A gente tem visto, lamentavelmente, um grande abuso por parte dos gestores locais aos instrumentos que a lei permitiu que fossem organizados. E esse abuso eu reputo por duas razões. Tá? A primeira porque é muito tentador dar poder. Ter poder é algo extremamente tentador. E nós aqui, eu tenho certeza que o público que está junto aí tem uma correta visão sobre a antropologia humana e entende que o ser humano é mau por natureza. E que com essa maldade inerente e inata, a nossa tendência para usurpação e para abuso, ela é muito grande. Né? Eu me lembro sempre de um grande parlamentar inglês do fim do século XIX, que era o Lord Acton, e ele falava uma frase que ficou para a história, e a frase dele era: o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, ao você entregar poder para um gestor público, e toda vez que a gente entrega poder, a gente está entregando uma parcela da nossa liberdade, a gente está tirando uma parcela da nossa liberdade e entregando para o Estado dizer: cuida de mim, né? Por favor, cuida de mim. O poder público vai usar esse poder. E muitas vezes ele vai acabar usando esse poder contra o próprio cidadão. Então, tem havido abusos, e esses abusos eles têm acontecido na medida em que a restrição de locomoção interna dentro das cidades ela tem sido feita e restringida com uma força completamente desproporcional aos comandos constitucionais. Porque, embora nós estejamos numa situação de calamidade pública, essa calamidade pública ela é para fins orçamentários. Não houve
no Brasil uma decretação de um estado de exceção. E as garantias constitucionais das liberdades civis fundamentais estão em pleno vigor. Então você vai olhar lá no artigo 5º da Constituição da República e você vai olhar 77 incisos que garantem ao cidadão brasileiro e aos estrangeiros aqui residentes uma cacetada de liberdades que foram consolidadas ao longo de pelo menos 2 milênios de civilização, fundadas sobre valores judaico-cristãos e que estão sendo abusadas e vilipendiadas nesse momento por gestores políticos. Isso, deixa eu falar, deixa eu participar aqui, porque você é de um discurso assim tão claro que a vontade que dá é só ficar assistindo. Mas enfim, a lei ela foi criada por um propósito bom, que é o cuidado, né? Então, na verdade, o gestor ele recebe um poder maior, mas para cuidar da população, para evitar a contaminação, para evitar a morte de todo mundo, né? Para que as pessoas. Então, na verdade, o que o Estado deveria fazer? Deveria conscientizar, educar, conversar, ajudar, apoiar. Mas o que a gente vê, na verdade, é que é o contrário. É o primeiro uso da força e depois é um caminho contrário. O gestor deveria ter um cuidado mais paternal nesse sentido, né? Alguém que está cuidando da sociedade. Só que, de repente, você vê os caras em vários estados e cidades diferentes dominando as cidades e obrigando as pessoas a fazer o que eles querem. Quando não, como você falou, não é um estado de exceção. O Brasil não virou outra coisa, continua do mesmo jeito. Eu colocaria, talvez, na seguinte forma. O Estado foi chamado, e aí, pela Lei 13.979, os estados e municípios foram chamados não para cuidar da sociedade, da população. Quem cuida é pai, mãe, é família, são as instituições da sociedade que cuidam da sociedade. O Estado organiza a sociedade. O Estado não é pai de ninguém. O Estado não deveria cuidar de nós. Porque todas as vezes que nós nós nos colocamos nessa situação, a gente passa a vida inteira, na nossa geração aí, a minha geração, anos 80, anos 90, eu estava desesperado para fazer 18 anos, para poder ter a minha liberdade, a minha autodeterminação, né? Autonomia. Então, a partir do momento em que e aí hoje a gente vê essa geração, né, que com 45 ainda está dentro de casa, pedindo para o pai, para a mãe lavar a roupa ainda e fazer a comida. Então, o que vai acontecer? Né, o papai e a mamãe vão fazer o que o filho está pedindo, mas o filho tem horário para chegar em casa, o filho tem que dormir às 9 horas, mamãe e papai vão sempre cuidar para ver se ele está escovando o dente direitinho. Ou seja, tem essa situação em que, se a gente se emancipa, a gente tem liberdade. E ao ter liberdade, nós temos a equivalente responsabilidade. Nós temos que ser chamados e nós temos que assumir a responsabilidade. E isso é o que aí é a crítica social que eu faço e que dá espaço para que o poder público tome a nossa liberdade e avance nas nossas liberdades. Nós, como sociedade, somos passivos e convenientemente entregamos ao Estado damos ao Estado essa liberdade para que ele tire a nossa, para que ele nos cuide. Nós entregamos a nossa liberdade em nome de uma pretensa segurança que o Estado possa nos entregar. E isso Pois não. Deixa eu aproveitar essa fala, que tem uma pergunta aqui da doutora Sheila, que também é advogada. Ela está citando aqui o caso da mulher lá de Araraquara, que foi presa, que enquanto ela estava sendo presa, ela citou a Constituição Federal várias vezes, isso não adiantou nada. Então, a pergunta da doutora Sheila é: quais são as ferramentas que a gente pode utilizar nesse momento contra abuso, se é que existe alguma ferramenta? É óbvio que, de novo, nós temos que olhar e temos que ter consideração de que existe uma situação de emergência sanitária. E aí que entra a tal da responsabilidade.
Então, eu sei que essa senhora estava caminhando na rua, ela não estava colocando ninguém a perigo diretamente, né? E ela foi abordada de maneira bem truculenta e a partir da escalada rápida, porque, gente, esse é o grande problema, né? Na hora da emoção forte, do sangue quente, a escalada é rápida demais para que a gente perca a urbanidade. Olha esses termos todos que a gente usa sempre, né? A gente perca a urbanidade, para que a gente não abandone o discurso civilizado e vá para a barbárie. E aí, quando a coisa vai para a barbárie, é óbvio que o poder público vai usar o poder que ele tem, é a autoridade que o Estado tem, que inclusive nós aqui somos crentes, é a delegada por Deus, é assim mesmo. Né? Ou seja, o nosso trabalho, a nossa função como cidadãos, ela é necessariamente nos comportarmos dentro das regras e brigarmos dentro das regras. Nós não podemos partir para o discurso, para o bate-boca, né? Ou para a agressão verbal, ou seja lá o que for. Entendi. O que nós temos que fazer é buscar dentro das regras constitucionais. Que regras são essas? Né? Houve uma abordagem desrespeitosa, houve um abuso de autoridade por parte de um policial, você vai ter que procurar um advogado, você vai ter que buscar reunir as provas dessa abordagem infeliz e você vai processar o Estado. Né? Você tem olha as igrejas, Brasil afora. Então, a gente vai falar disso agora, né? Você até falou de processo. É nesse ponto que a gente vai chegar, a questão das igrejas agora, porque você falou sobre processar o Estado. É bem capaz, Jean, não sei se você concorda comigo, que depois da pandemia, cada cidade, cada estado da federação vai ter um turbilhão de processos, né? Porque os caras estão tomando as decisões, a chance é grande, né? Eu acho que nós vamos ter aí Eu tenho conversado com alguns amigos e nós todos estamos, assim, muito receosos porque está se estabelecendo uma visão de um chamado new normal, né? de um novo normal após essa pandemia. Essa pandemia está sendo colocada como um grande divisor de águas na relativização de determinadas coisas, instituições que eram tidas como sólidas, que eram tidas como estáveis. Né? Ou seja, tudo tem que funcionar, vírgula, desde que... E aí, quando acontece o desde que, parece que acontece uma situação muito engraçada. Todo mundo entende que o ser humano é muito complexo, né? Que o ser humano é, ao mesmo tempo, um ser biológico, um ser sociológico, um ser antropológico, um ser psicológico, um ser espiritual... e aí ele tem diferentes necessidades, então daí tem sempre o pessoal procurando enxergar o todo do mundo através de um pedacinho da lente e buscar fazer um mundo a partir disso. Só que quando chega uma hora como essa agora da pandemia, todo mundo vira apenas uma coisa, infectado ou potencial infectante. Acabou, só isso. Não tem mais nada. E aí, então, se pega e coloca a ciência como sendo a única medida para que toda a vida possa ser, ela tenha que dever o altar a ciência é colocada no altar e nós todos temos que falar amém para o que a ciência disser. Só que a vida humana é mais do que... Como se a ciência nunca errasse também, né, Jean? Através da história, né? Como se a ciência fosse... Muitas vezes nós já vimos, nós não vamos ficar citando aqui, mas a ciência faz afirmações e depois ela retrocede, volta atrás. Exato. A gente só vai ter um olhar assertivo do que está acontecendo agora depois que passar. Nesse momento, a gente não tem essa assertividade. E outra, para nós, cristãos, a ciência é uma filha de Deus. Né? A ciência, ela é boa. Né? Agora, qualquer coisa que tome o lugar soberano, né, e que queira ser a medida de todas as coisas, e o Brasil, o país Brasil, a nação brasileira é refém desta mentalidade desde 1870, quando no círculo militar do Rio de Janeiro e de São Paulo, a doutrina do positivismo de Benjamin Constant, o positivismo metafísico, aquele que criava... Ordem e progresso.
ordem e progresso, né? E que colocava, que roubava elementos da religiosidade, né? E transmutava esses elementos com a nome da ciência, e era o zeitgeist da época, era o espírito da época, né? Quando Verdade. a ciência, então, era a medida de todas as coisas. E aí, depois disso, depois das duas grandes guerras, vem a grande decepção do mundo, e aí o pós-modernismo, e agora nós estamos nessa era, né, da pós-pandemia, né? O que vai acontecer com esse pensamento coletivo? E aí nós temos um grande... E só para terminar, então, nós temos um grande problema, que é o fato de que o mundo do direito, ele é um mundo que, diferentemente da mentalidade de hoje, ele é um mundo que ele só funciona se você dialogar com os mortos. Se nós conseguirmos dialogar com as gerações passadas e com o conjunto de valores que foram se consolidando, porque, gente, essa é a 12ª pandemia registrada na história, não é a primeira. A única coisa é que essa é a primeira, só que essa é a primeira global, assim, no mundo global. É a primeira do mundo que viu a realidade. Na gripe espanhola a gente já tinha uma noção 103 anos atrás, porque já tinha jornal escrito. Mas e a peste negra lá do século XV? E a peste antonina do século II? Né? Eram situações também complicadas, né? Eu não sei se você viu ontem, mas ontem o Luiz Pondé, o filósofo, estava na CNN Brasil, e ele falou muito sobre isso, porque o pessoal ficou perguntando como é que vai ser o mundo pós-pandemia, só acho que a gente vai ficar mais em casa, vai usar mais as redes. Ele falou assim, olha, se a humanidade pós-pandemia ficar mais em casa, vai ser muita derrota para a humanidade. Não é possível que depois de tantas décadas, tantos séculos, a gente não tenha aprendido a enfrentar essas coisas com mais coragem. E ficou aquela perplexidade ali no debate, né? Eu queria a gente está caminhando já para a segunda parte, já indo para o final. É uma pena, cara, porque a sua live é uma aula de direito e a gente vai ter que fazer outras, né? Vai ser um prazer. Assim, vou dar uma acelerada só para a gente pegar o fio, porque dentro dessa lei aí que deu autoridade aos governadores, prefeitos e tal, o que foi atingido logo diretamente foram as igrejas, foi a religião. Então, eu queria citar 3 casos aqui para você comentar, que eu acho que consegue, assim, abraçar mais ou menos o que a gente está vivendo. O primeiro caso foi de São Paulo, porque o governador, o Dória, proibiu o acesso às igrejas, né? Proibiu o culto público, as reuniões públicas de qualquer religião, a gente está falando aqui de uma religião só. Isso, de novo, igreja no sentido lato. Isso, eu queria citar aqui a fala de um advogado que está trabalhando para o governo, que é o doutor André Marcília Santos, que ele vai dizer o seguinte, que a proibição do Estado, a ordem do Estado proibindo as igrejas de abrirem, não impede a liberdade religiosa, porque uma vez que você pode fazer cultos e reuniões através da internet, por exemplo, a liberdade religiosa continua. Então, eu queria que você dissesse para a gente, esse comentário dele está num vídeo, está na internet, as pessoas podem assistir ele explicando. Eu queria que você dissesse para a gente se isso é verdade ou não, se isso, na verdade, é um argumento que ele está usando para justificar, entre aspas, o abuso do poder. Uhum. Bom, vamos lá. A questão da liberdade religiosa. A liberdade religiosa, ela é, na verdade, um direito gênero, por assim dizer. Ela é um feixe de direitos. Como eu falei lá no início, a liberdade religiosa, ela compreende alguns direitos, que entre eles a consciência, a expressão, o culto e a organização. Tá? Legal. Então, a consciência, ela é inviolável. Está lá no texto da Constituição. Inviolável. Né? Legal. E isso já é um avanço, né, em termos civilizatórios. Vamos pensar, 70% do mundo vive em lugares onde a consciência não é inviolável. O cara tem que negar a fé. Exato. Pode chegar a ter que negar a fé, ou ser forçado a isso, né? Já que você citou, eu nem ia falar desse assunto, mas em função da pandemia, a China está lacrando as igrejas. Sim. Está lacrando. E impedindo a reunião virtual. Né, também, e tirando os símbolos, né, arrancando as cruzes. Isso, exatamente. Aquilo lá vale a gente conversar outro dia.
É uma tristeza. Vale outra live, exatamente. Então, assim, aqui no Brasil, consciência inviolável, expressão privada inviolável. Legal, legal. Tá? Ou seja, inviolável, gente, do tipo, não tem lei 13.979, não tem nem emenda à Constituição, tá? Porque ela é uma cláusula pétrea. Ela só se derrubar tudo e começar tudo do zero, certo? Por isso tem gente aí, crente aí que propugna por constituinte, segura o tchan, né? Porque tem que tomar cuidado nesse momento em que a nossa sociedade não está preparada para fazer revisões constitucionais profundas. Outra coisa, a liberdade de culto, essa sim, a liberdade de culto, ela continua no Brasil. Todos têm liberdade de cultuar. Agora, o que acontece? A liberdade religiosa, ela é a primeira das liberdades. Primeira. A partir dela decorrem outras liberdades. Liberdade de reunião, liberdade de expressão, liberdade de educação, liberdade de agremiação política. Por que ela é a primeira? Porque justamente a tua crença nas tuas questões mais profundas, ela é a coisa mais importante da vida humana. Responder às questões existenciais, ela é a coisa mais importante da vida humana. Se você tiver o Estado dizendo em que você tem que crer, e olha aqui que a gente tem que tomar cuidado de entregar coisa para o Estado, daqui a pouco ele vai poder dizer qualquer coisa, inclusive qual é o corte de cabelo que tu tem que ter, como lá na Coreia do Norte. Então, esse tipo de situação é que é muito grave. A liberdade de culto comunitária, por sua vez, essa sim, neste momento, a própria igreja, a própria organização religiosa abre mão, neste momento, por um ato de amor ao próximo. Porque ela é responsável e ela entende que a igreja, com aglomeração, vai virar um centro de propagação do vírus. E então, aí nós entramos no primeiro e único grande limitador, a grande barreira de limitação da liberdade religiosa, que é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República, lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que é um fundamento da República Brasileira, ela é a grande baliza, a grande força que vai escorar o sistema de liberdades, da qual a liberdade religiosa é a primeira, certo? Então, na verdade, quando o secretário, o advogado diz isso, que o fato de as igrejas ficarem fechadas, ele não está restringindo a liberdade de culto, se essa restrição for apenas ao culto comunitário, ele está correto. Mas só que não porque o Estado disse, mas porque a igreja já entendeu que não precisava ficar aberto, não podia ficar aberto. Porque é uma decisão cidadã, não tem a ver com uma ordem do Estado. Exato. Então isso, inclusive, andou muito bem o governo de São Paulo e o governo do Rio de Janeiro no começo da pandemia, porque diferente de outros estados que já estavam mandando as igrejas fecharem, os governadores estavam recomendando que isso acontecesse. E vamos ser sinceros, houve uma adesão em massa. Praticamente todo mundo aderiu muito antes de vir decreto para fechar. Verdade. Agora, quando existe... Já que você citou e está falando desse assunto, eu queria citar o caso lá do Piauí, que o pastor da igreja do Evangelho Quadrangular estava com 3 pessoas, né? Ele estava com 3 pessoas transmitindo uma reunião online dentro do templo lá, um templo de mais ou menos 300 metros o espaço, e a polícia entrou lá e mandou ele fechar e tirou ele de lá. Está dentro do que você está falando. Isso não deveria ser feito. Não, porque aí sim, aí existe uma interferência completamente indevida, ilegal e inconstitucional do Estado na liberdade religiosa, assegurada constitucionalmente. O Estado não tem essa prerrogativa. Né? E como o direito de culto ele continua prevalecendo, e apenas o culto comunitário com uma aglomeração de pessoas é que deve ser, nesse momento, relativizado e pela própria igreja, pela própria consciência da igreja, que tem responsabilidade sobre seus fiéis e sobre outras pessoas, esse tipo de atitude que aconteceu no Piauí, que aconteceu no Ceará com um pastor preso, que aconteceu, tem Poços de Caldas, teve uma situação de um bispo anglicano que ficou correu bastante na internet, aí ele estava fazendo uma transmissão para mais de 2.000 pessoas, e aí chegou lá o cara da prefeitura dizendo que ele tinha que fechar. E gente, isso está acontecendo de maneira tão maluca, a ponto de, em Santa Catarina, a polícia bater na casa de uma pessoa, de uma senhora, que estava com mais 4 pessoas fazendo oração dentro de casa,
e porque o decreto dizia que estavam suspensas todas as atividades religiosas públicas ou privadas, estava escrito desse jeito, infelizmente, no decreto estadual, o policial interpretou, a guarnição da polícia interpretou que nem oração dentro de casa podia fazer e mandou a mulher parar. Que aí fere a expressão, fere a dignidade humana, fere até a expressão inviolável da fé. E fere, inclusive, a interpretação de texto português, eu acho. Primeiro, né? Primeiro a interpretação. Quebrou todas as regras, inclusive as gramaticais. Então, é um absurdo esse tipo de situação. Vocês entendem? Só que isso é um absurdo que eu não estou vendo. A sociedade brasileira, pelo menos a igreja, não estou vendo as pessoas se insurgirem, porque as pessoas estão comprando o discurso do pânico, estão comprando o discurso do medo, e estão, nessa forma, entregando ao Estado que se agigante. Eu vi projetos de lei que estão tentando relativizar aí a abertura gradual agora dos templos e das situações religiosas, e governos dizendo que o agigantar-se do Estado se faz necessário neste momento, porque o que está em jogo são vidas. Isso é um pensamento totalitarista, né, cara? Isso é totalitarismo, isso é fascismo, isso é oportunismo, e todos os outros ismos que a gente quiser colocar nesse balaio. Inclusive flamenguismo, né? Olha, aí fica... Gremismo eu tenho certeza que é, agora flamenguismo aí é contigo. Mas você vê, Jean, olha só, olha como essa conversa nossa é importante. Toda hora você vê as pessoas falando fascista, isso, aquilo, mas você vê como é que esse momento que a gente está vivendo é um momento que vai entrar para a história. Até outro dia eu postei lá no meu Instagram que a faculdade de História vai ter que sair de 4 para 20 anos, né? O cara vai levar 20 anos para analisar 2020. Tamanha quantidade de mudanças. Então, eu acho o seguinte, esse é o momento da gente começar a ler, estudar e dialogar sobre esse assunto, porque em função da ingenuidade, do olhar lúdico das organizações, das pessoas, do brasileiro em si, muita gente está querendo se aproveitar desse momento para impor um monte de coisas, inclusive um controle maluco que vem disfarçado de um discurso de cuidado, de preservação, que é o que você falou no início da live. Não, então, fala. Não, e nós vivemos um momento em que a igreja, em que a religião cristã no Brasil, ela assumiu um protagonismo no diálogo social muito grande. E isso acabou sendo fiel da balança nas eleições presidenciais de 2018, primeira vez na história. E aí isso, obviamente, desperta muito alvoroço no mundo político. E aí nós temos um grande problema, porque isso aconteceu, só que a sociedade, a igreja, não está preparada ainda, não está assim, assumindo o seu papel na esfera pública da sociedade como influenciadora. Nós estamos aí fazendo coro e nós somos muitos, então nós estamos fazendo voto. E aí nossa grande responsabilidade é a gente assumir a nossa responsabilidade em todas as esferas, nas vocações. Isso, o pai de família, o professor, o pastor, o líder religioso, as irmãs da igreja, todo mundo tem que se preparar para que possa, além de dar um bom testemunho da sua fé, dar também um bom testemunho de comportamento ético. E aí não interessa... Você já percebeu que ultimamente todo grito de liberdade é considerado um ato irresponsável? Sim. Você se manifesta contra esse comportamento totalitário em amplos sentidos, na religião, no Estado, na educação, e aí você é considerado irresponsável, que não se preocupa com as vidas. Então tá havendo uma disseminação de um conceito, uma inversão de valor total. Eu queria que você comentasse, a gente só tem mais 5 ou 6 minutos no máximo antes que a live caia, queria que você comentasse rapidinho o que está acontecendo em Santa Catarina, se eu não me engano, em Florianópolis, que o governador determinou que as igrejas podem abrir, as igrejas católicas, por exemplo, mas na celebração da missa, a hóstia e o vinho tem que ficar embalado lá a vácuo. O Estado pode interferir na liturgia de uma religião qualquer? Pois é, professor. Quando o Papa teve aí na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, o McDonald's fez uma parceria com eles para poderem
alimentar o pessoal que foi nas celebrações, né? Mas eu acho que a turma do Ray Kroc não pensou que o governador de Santa Catarina poderia reeditar a Mac Hóstia. E aí foi o que aconteceu, né? A Mac Hóstia está aí funcionando. Isso aí, o que acontece? É aquela história que nós estávamos falando antes. Ele fez um decreto horrível, uma redação muito feia, muito mal feita, na verdade, né? Deixa eu dar uma lida aqui no decreto, rapidinho. Ó. Nos cultos em que houver a celebração da ceia, compartilha do pão e vinho, na celebração da comunhão, os elementos somente poderão ser partilhados se estiverem pré-embalados para uso pessoal. Pois é. Isso talvez para o nosso mundo reformado e evangélico como um todo, não faz muita diferença. Né? Afinal de contas, inclusive, o pessoal vai ter muitas igrejas que eu estou vendo que está fazendo celebração da ceia através do online, né? Então a família em casa. Eu já, por exemplo, já estou aí desde o dia 15 de março sem celebrar a ceia, porque dentro do luteranismo a ceia também ela é um sacramento e ela é feita, né? Então ela acontece no culto público. Então nós não temos ceia. Certo. Né? Embora tenha algumas situações que já teve até drive-thru de ceia aí, que o pessoal está sendo criativo. Mas no catolicismo romano, isso é inconcebível. É completamente inconcebível. Né? É completamente inconcebível porque existe todo um processo espiritual e é a fé daquele povo. E a fé garantida constitucionalmente. Né? Então, esse tipo de situação, o Estado, quando ele vai querer se meter no que ele não sabe, e o Estado é laico, ou seja, o Estado não entende de fé, não entende de espiritualidade, então ele não pode estabelecer normas de aplicação jurídica de natureza civil que legislem sobre matéria de fé. Isso é completamente misturar as esferas da colaboração. E aí você está fazendo uma coisa que não se faz, que é espiritualizando, né? A esfera política se metendo na esfera espiritual. Isso não se faz. Ele deveria conversar com os celebrantes e falar assim, gente, nós precisamos criar uma medida. Como é que nós vamos fazer uma medida para poder regular isso aqui? Eu tenho certeza que a igreja é o que você está falando. faz assim, faz assado. Isso. Né? É que você falou desde o início. O Estado tinha que dialogar com a sociedade. Tudo bem que é um momento de perigo, de risco, intenso. Mas é assim que se organiza. Mas é assim que se organiza. A gente tem que conversar. Né? E isso está faltando. E está faltando diálogo, de um lado, e está faltando a gente também. E aí talvez que seja essa grande lição, porque os tempos que vão vir depois dessa pandemia são tempos difíceis, irmãos. São tempos em que realmente aquilo que a gente conhecia como mundo organizadinho vai passar por uma reforma. Nós não sabemos o que vai acontecer. Né? Tá tudo muito solto. E nós vamos precisar assumir a nossa como cristãos, que desde o século II, desde a praga antonina em 136, quando os pagãos, quando a praga antonina matava 2.000 pessoas por dia em Roma, e os pagãos não sabiam o que fazer e deixavam todo mundo lá, porque eles não tinham uma teologia da misericórdia, foram os cristãos que deram um exemplo e deixaram todo mundo atônito, porque colocavam sua vida em risco para cuidar dos outros. Faziam vaquinha para poder cuidar da viúva e dos órfãos. E assim a igreja cristã ganhou a simpatia de todo o povo já naquela época também. Nós temos um chamado de Deus na nossa geração. Nós somos chamados para que a nossa vocação nesse momento seja cuidar do nosso próximo nesse momento. E é esse o nosso trabalho também dentro do direito religioso. Caramba, doutor Jean, eu quero aqui mostrar de novo o livro, né? Não é só você que tem, eu também tenho, tá aqui, ó. Olha aí, ó. Garoto, isso. Muito bom. Então, para quem não conhece esse trabalho, é um trabalho novo. Aqui no chat, o pessoal lá do Direito Religioso já botou de novo agora, botou os cursos. Isso, agora aqui nós estamos também então, com o curso livre de Direito Religioso, 240 horas. É um curso fantástico, você vai acessar o direitoreligioso.com.br e conhecer. Se você quer conhecer mais direito religioso, são 8 meses de curso para fazer módulo a módulo, pelo menos uma vez, em um mês você faz um módulo. É muito legal, muito interessante. A gente traz aí toda a experiência dessa carreira que Deus colocou na nossa mão. Vou marcar outra live, doutor Jean. Obrigado por ter aceitado, tá? Vai ser uma alegria. Eu que agradeço a todos aí que estiveram conosco nesses momentos. Que Deus nos abençoe a todos e continuamos juntos e firmes aí, construindo o melhor para o nosso povo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.